Gravação iniciada. Tá, Alex, você vai começar apresentando no grupo? Não, eu ia falar boa noite, deu. Bom dia. Não, mas vai que vem no vídeo a qualquer momento. Desculpa, vai. Não tem problema. Enfim. Olá, tudo bem? Eu me chamo Alexia. Eu sou o Vinícius. Gente, vocês têm que falar alguma coisa. Você não falou nada, tem que se apresentar todo mundo. Entendi. Que tristeza. Vamos, então, beleza, ó. Eu vou Combinamos. começar a me apresentar. O último que se apresentar fala, nós somos acadêmicos de psicologia da Univel. Daí eu volto a falar. Fechou? Beleza. Agora sim. Vamos fazer por alfabética. Nossa, daí você vai fazer a gente pensar. Não, mas a ordem que tá Alexia, eu, Lucas, Alexandre e Aline. É a mesma para todo mundo? É isso que eu queria saber. Se for o caso, pode ser. Eu venho depois. Beleza, a ordem da escadinha. Tá bom. Ok, perdemos 1 minuto de começo. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alexia. Eu sou o Vinícius. Boa noite, Lucas. Alexandra. Boa noite, eu sou a Aline e nós somos os acadêmicos de psicologia. A gente vai fazer uma apresentação sobre educação sexual e prevenções de ISTs em adolescentes. Perfeito. Nós somos do 6º período e focando na faixa etária da adolescência, pensamos na problemática da educação sexual. A adolescência é o momento em que se começa a vida sexual, certo? Em grande maioria das pessoas. E a gente pensou nessa problemática da ausência de uma devida educação sexual. Como isso pode ou não impactar no começo da prática sexual, no começo da vida sexual, no começo da prática da sexualidade do adolescente. Então, para começar, a gente vai definir o que é a sexualidade, afinal, né? E nisso eu quero dizer a expressão completa de sexualidade, não apenas a identidade de gênero, a orientação sexual, mas a expressão geral de sexualidade, independente de como ela é expressada. A sexualidade, então, constitui um aspecto primordial da vida, integrando as necessidades humanas básicas e compreendendo fatores biológicos, psicossociais, culturais e históricos, sem se limitar aos fins reprodutivos, uma vez que integram as relações amorosas e os laços afetivos interpessoais. Isso foi falado por Abreu, numa publicação, um artigo científico deste ano mesmo, englobando a sexualidade realmente não apenas como produzir mais seres humanos, mas a prática de relacionamento em que é expressada, como eu citei, geralmente é iniciada na adolescência. Então, como ter essa prática de maneira saudável, né, através da educação sexual, que dela vai começar antes e durante a infância. E uma educação sexual integral e conversada e dialogada, e a compreensão realmente dessa expressão dos adolescentes garante, então, a saúde deles, porque previne ISTs, prevenção de gravidez e alguns outras consequências. Quero ler também essa parte aqui do mesmo artigo, que diz que a sexualidade é garantida pelo Estado e deve ser exercida pelos cidadãos de modo responsável e diante de condições saudáveis e libertas de riscos. Dentre estes direitos, é importante citar o direito ao sexo seguro para a prevenção de gravidez e de STs, e da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Há serviços da saúde que garantam privacidade, sigilo e um atendimento de qualidade, sem discriminação, e a informação e educação sexual e reprodutiva. Fazendo um gancho ali com o que a Alexia falou sobre esse processo da sexualidade, né, na adolescência, eu trouxe esse artigo do Vitello. O que ele trabalha aqui, né? O que ele vai falar para a gente? Que o processo de educação sexual, ela para muito além de um mero compartilhamento de informações, né? Tanto é que se vocês podem até estar lendo na primeira citação que eu fiz ali nas últimas linhas, ele vai falar, né,
que esse repassar de informações, ele não necessariamente atribui, né, necessariamente algum significado grande, de certa forma, assim, para o processo de educação sexual. Porque mesmo sabendo, né, de como funciona, quais são as consequências, né, do ato sexual, ainda assim as pessoas continuam não usando métodos contraceptivos, né, ou tendo relações sexuais de risco, né? Uhum. Então, o que ele vai trabalhar ali? Ele vai falar justamente desse processo reflexivo, né? Que vem de dentro para fora, né? Que tem que, de fato, mexer, assim, com a pessoa, né? Porque o sexo, a sexualidade, ela é algo intrínseco do ser humano, né? Em algum momento vai acontecer, querendo ou não, sabe? A gente tem literalmente essas pulsões, né? Enfim, ele trata ali. Direitinho da psicanálise. Você passa o próximo slide, Alex? Claro. Ele vai tratar ali, né, nessa outra citação, sobre a educação sexual enquanto uma forma de liberdade responsável, né? Que tendo, né, de fato, esse processo reflexivo, o evitar, né, o prevenir-se, ele vai ser uma consequência, né? Não é só um mero objetivo a se alcançar, ele vai ser uma consequência, porque é justamente isso, né? Tanto é que é garantido por lei o sexo, porque é algo intrínseco a gente. Então, eu vou ler um trecho da citação que eu fiz, que é muito interessante. Deve-se educar para uma liberdade responsável que faça com que o indivíduo não apenas busque seu prazer pessoal, mas respeite a liberdade sexual, os limites e a integridade do outro. Dentro deste objetivo, promover a luta contra preconceitos, evitar a AIDS e gestações indesejadas serão uma consequências naturais, né? Enfim, para a Olha que gente... legal, né? É de 95 esse artigo. Sim, sim. E eu queria só, você já continua, desculpa, fazer uma reflexão a respeito disso. A gente até já conversou, mesmo esse artigo sendo de 95, promovendo essa abertura, essa liberdade de expressão sexual. Nós somos de gerações diferentes aqui, então a gente consegue ver um degradê, talvez. Mas quando eu tive educação sexual na escola, foi aquela coisa mais tabu do universo. Olha aqui, essa aqui é uma camisinha, todo mundo... E é isso, check. Não se fala mais nisso. Cumprimos a carga horária necessária de falar disso. E é isso. Para vocês foi da mesma forma? Exatamente, né, mano? Assim, para mim, sim, pelo menos, sabe? O pouco que eu tive disso na escola foi algo bem tabu, assim, que não parecia nem ter sequer esforço de quem estava lá na frente em tentar trazer isso como algo que vá mudar, né? Que vá ter impacto na gente, sabe? Exatamente. Ai, falei, tá tudo bem. Não Exatamente, né? Eu acho que daí entra outro processo importante, assim, que é a interdisciplinaridade, né? Trazer, né, essa abrangência de profissionais que podem, sim, contribuir muito com a discussão, principalmente para crianças e adolescentes, né? Que é ali o momento primeiro desse contato com o sexo, com a sexualidade, com o próprio corpo, né? Sim. É claro que a responsabilidade, a gente falou de escola, a responsabilidade não é inteira da escola, né? Os pais, os familiares devem ter uma abertura, uma comunicação a respeito disso, mas também, se o tabu existe na escola, o tabu existe talvez ainda mais dentro da família, de falar, como assim, eu vou falar com meu filho sobre sexo? Sim. Extremamente... Dependendo das últimas gerações, meu Deus, não. Ele vai descobrir sozinho, vai descobrir com os outros amigos da mesma idade, que também podem ter sido instruídos erroneamente ou pouco instruídos. E te vira aí, amigo. Vamos ver no que dá. Por aí. É isso aí. Eu queria, então, falar
um ganchinho bem interessante. A respeito, então, de o adolescente ser ou não instruído, ser ou não atendido, ter ou não cuidado e atenção multiprofissional, inclusive, como o Lucas citou, eu trabalho na rede pública do município, onde a gente mora, em Cascavel, e até muito recentemente aconteciam situações em que eu precisava negar atendimento a adolescentes para assuntos corriqueiros, mesmo que seja vacina, ou fazer um teste rápido de ST, eu precisava negar porque eles precisavam estar acompanhados dos pais, sendo de menor. E isso cria uma problemática gigantesca, porque imagina, se o adolescente não tem diálogo dentro de casa, se ele já não teve, talvez, uma educação sexual dialogada cheia de informações, como que ele vai falar, pai, me leva lá nesse serviço para ser atendido, porque eu gostaria de fazer um teste rápido. Isso olhando pelo lado bom, uma pessoa que está se prevenindo. E uma adolescente que pode acabar engravidando com 14, 15 anos, que daí ela precisa ir fazer um teste de gravidez. Não, você precisa voltar com sua mãe, seu pai é o responsável. E daí a gente deixa de atender, a gente deixa de garantir esse acolhimento, né, para levar a instrução. Isso é uma coisa muito grande que pode gerar um efeito cascata, que a pessoa vai só continuar não tendo informação, né? Então, por isso que eu achei esse slide importantíssimo. O município de Cascavel, recentemente, no mês passado, publicou esse decreto, essa norma operacional, na verdade, garantindo atendimento a adolescentes na atenção primária à saúde. Então, dos 14 aos 17 anos e 11 meses, não importa, o adolescente pode estar desacompanhado, mas ele vai ser atendido, inclusive citando direito à preservação da autonomia, do sigilo e da privacidade do adolescente, garantindo seu acesso aos serviços, independente da anuência ou presença dos pais responsáveis. Claro que se dá um incentivo para trazer os pais, mas não vai proibir o atendimento. No dia que isso foi publicado, como foi no mês passado, foi muito recente, no mês de agosto, eu achei que foi uma coisa muito grandiosa, pelo menos aqui para o município de Cascavel, para realmente atender e acolher os... Opa! Acho que fazemos uma pausa aos 12 minutos e 30. Eu não tinha visto que a Aline caiu. A Aline caiu. Boa. Voltei. Voltar. Onde você acha que estava, mais ou menos, Aline? Porque eu realmente estava lendo ali, eu não prestei atenção. Fazia uns 2 minutinhos só, Alex. Não fazia muito tempo, não. Pode seguir. Tá, é que eu não sei de onde eu sigo. Amiga, desculpa, eu também não sei. Tenta puxar um gancho principal do que você estava falando. Tá, e a gente vai seguir, e daí você vê como que dá para fazer. Eu vou só citar um pouquinho mais desse aqui, caso... Ou a gente pausa e você só adiciona a Aline depois. Tipo, no momento em que a Aline mandou ali, você corta. Bem, vou dar sequência, você vê como fazemos. Beleza, perfeito. Então, no mês passado, no mês de agosto, quando essa norma operacional saiu, eu fiquei realmente muito contente, porque a quantidade de adolescentes, eu já cheguei a trabalhar, inclusive, em bairros um pouco mais carentes, que, consequentemente, têm menos acesso à informação, que a taxa de adolescentes grávidas ou sofrendo outras consequências eram grandes e, mesmo assim, era-lhes negado o atendimento. Então, isso... Nossa, eu precisava compartilhar, porque é uma aquisição, uma vitória muito grande para a saúde pública aqui do município de Cascavel. Pode falar. É importante também a gente promover essa informação dessa opção de acolhimento, né? Porque acontece muito nessa problemática sociocultural das adolescentes terem muita vergonha também de procurar ajuda, de procurar direitos de saúde mesmo, assim, fazer um pré-natal, por exemplo, que acho que acontece muito das complicações não serem tanto por serem adolescentes, mas por ficarem seguras, com vergonha de procurar
o auxílio correto, né, nesse momento. Sim, daí imagina se você vai procurar e fala, volta com a sua mãe. Sim. E fica É tão um baita reforçador do tabu, né? Exatamente. Então, uma grandíssima vitória mesmo. Sim. Bom, trazer um pouco de um contexto internacional dessa questão, e principalmente na Alemanha, certo? O que vocês trouxeram até agora dessa questão de tabu na escola, eu não tive, tá? Eu na minha escola Legal. não tive. Tá, privilégio, escola privada, tá? Não tinha. Tá? Isso, anos 2000. Então, assim, essas notícias aqui, elas vão resumir algumas coisas que a Alemanha vem fazendo desde 2003, tá? Eles têm lá a Central Alemã de Esclarecimento sobre Saúde, ela é ligada à ONU, né? A ONU que foi criada numa questão ali pós-guerra, em 45, então, veja, 45 até 2003, que foi quando criaram essa central. Demorou, né? Então, mas assim, querendo ou não, tem os seus protagonismos. E é até ruim ficar nessa questão eurocêntrica, né? Mas, enfim, a Alemanha tem... É um exemplo, né? É um a gente exemplo, tá falando desse polo aqui onde a gente está vivendo, de pessoas sem instrução. Olha como Perfeito. quando existe instrução, né? Perfeito. Perfeito. Então, assim, até o que acontece? Se o pai não deixa os filhos frequentarem a escola, ele pode ser preso, tem aulas que ele vai ter que ir junto. Então, ficou provado que é um esforço conjunto de escola e família. Então, trazendo a família para esse ambiente de orientação, de esclarecimento, tem que ser feito. Tá aqui o exemplo. Não tem como dizer que não, né? E eles têm preocupação como relações não violentas, até pelo contexto da guerra, né? A Alemanha sofreu muito com isso, eles devem ter esse peso que eles carregam, então eles têm essa questão da relação não violenta, né, de preocupação. Então, veja, tudo que vocês falaram casa, assim, e eu imagino aqui que ninguém nunca tenha conversado com um alemão sobre isso, então tem que superar essas questões, assim, de tabu, né? E um dado que confirma, por exemplo, é o aumento de venda de camisinha anticoncepcional entre os jovens alemães. Então, a Europa já é uma população velha. Se aumentou o uso entre os jovens, está superado. É só discutir, trazer uma questão para superar polos políticos e realmente tratar como uma política de saúde. Sim. Enfim, né? Esse é Exatamente, o caso. uma política de saúde. Exato. Pontualíssimo. É interessante que há 50 anos atrás era distribuído o Atlas de Educação Sexual às escolas, ou seja, instrução desde cedo. Olha aqui, tá aqui um manual. Olha como funciona, tem informação para a sua sexualidade. Tem na igreja. As freiras ensinam na igreja. Interessantíssimo. É a mentalidade diferente, né? Quando Sim. não é um tabu tão grande. Como assim? Nossa, meu Deus, mas porque tá tudo bem, é parte do ser humano. Perfeito. A gente quer entrar, então, para citar realmente essas consequências. Falamos sobre educação sexual, como ela é importante. Agora a gente vai adentrar um pouquinho mais detalhadamente nestes impactos, nessas consequências, nos riscos de deixar uma criança ou então adolescente, a se tornar adolescente, desamparado em relação ao conhecimento sobre educação sexual. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu só queria puxar um gancho para conversar com vocês sobre o que foi dito agora, que eu fiquei pensando, cara, o Vini trouxe esse exemplo, né, e é muito interessante, porque, que nem ele falou, tá ali, tá posto, né, é algo que a gente com certeza pode e deve se inspirar, sabe, e... né, que nem foi comentado a questão do eurocentrismo, e a gente deve perceber, né, que isso que a gente tenta produzir, né, enquanto uma educação sexual saudável, ela de forma alguma deve parecer ou deve estar relacionada com um ataque moral a profissionais ou a família, né? Dessas crianças, desses adolescentes, e até mesmo do pessoal que está, né, na linha de frente, lá nos postos, como a Alexia mesmo, né? Acho que é muito importante pontuar isso, porque a educação sexual é uma lei pública, né, sobre saúde, ela deve se privar desses moralismos, né? De um ataque ao profissional e à família mesmo, né? Enfim.
Uhum. Porque o óbvio precisa ser dito, né? Educação sexual Exatamente. não é ensinar o adolescente a transar, a Exatamente. fazer relações sexuais, é ensinar a se proteger, a ter a atuar, a ter a sua atuação sexual de maneira segura, né? Sim. Então, realmente, precisa ser sim moralismo, concordo pontualmente. Enfim, então vamos lá, né? O que acontece quando a gente não tem, assim, de certa forma, um aparato legislativo do Estado, e também um tabu tão grande em relação a essa temática, né? Eu trouxe esses dados do antigo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né? Enfim, como está citado ali na primeira citação, no Brasil, a taxa de nascimentos de crianças filhas de mães entre 15 e 19 anos é 50% maior do que a média mundial. A taxa mundial é estimada em 46 nascimentos por cada 1.000 meninas, enquanto no Brasil estão estimadas 68,4 gestações nessa fase da vida. Gente, isso é um absurdo. Cara, muita coisa, né? eu não consigo olhar para esses dados e não ficar abismado, sabe? De susto, assim mesmo, sabe? De ser uma coisa que, cara, como é que isso de fato está acontecendo, né? No próximo parágrafo, então. Pois é, exatamente, né? Continuando, a situação é ainda mais preocupante quando é analisado o recorte de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Em 2020, foram registradas 17,5 mil mães nesta idade. Na última década, a região Nordeste foi a que mais teve casos de gravidez com este perfil. Foram 61,2 mil, seguidos pelo Sudeste com 42,8 mil. Eu não tenho nem o que falar aqui, né? Pode passar para o próximo slide. Tá aí uma grande consequência. E esse daqui é um dado do Ministério da Saúde, né? Em 2019, 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnóstico médico de infecção sexualmente transmissível. Isso é 0,6% da população. A gente para pensar, tá, mas 0,6% da população nem é tanta gente assim. Gente, isso é de um ano só. 1 milhão de pessoas em um ano, sabe? Isso é impressionante. E assim, óbvio, tem algumas ISTs que elas são mais comuns entre a população, né? Que é até normal, né? Não é nada grave nesse sentido, né? Mas enfim. Sim, existem, né? A gente falou sobre as ISTs e a gente quer então explicar o que é cada uma, né? Existem as mais comuns, como o Lucas falou, que elas são tratáveis e curáveis e fica em remissão. Existem algumas que precisam de tratamento contínuo. Fiz uma pausa rápida, espero que o meu não corte. Agora você segue, Aline. Eu queria te dar um sinal de alguma forma, não sabia como. Para poder explicar melhor sobre cada uma das ISTs, a gente fez um convite para um profissional que é infectologista, o Dr. Almir Conrado. Ele gravou um vídeo para a gente fazendo uma breve explicação sobre cada uma das doenças. Daí roda o vídeo, amiga. Aí roda o vídeo. Que não tá aparecendo aqui. Só porque era a hora. Aqui. Ok. Tá indo. Tá. Demora. Beleza. E você vai mudar. Ah, não, é assim mesmo que vai ficar, né? Tá certo. Beleza, vamos dar o play e vou aumentar aqui o máximo que der, para vocês ouvirem bem. Olá, acadêmicos de psicologia da Univel. Meu nome é Almir Conrado, sou médico infectologista. Vim falar um pouquinho para vocês sobre algumas ISTs. Bom, o jovem adolescente que está começando a vida sexual tem que ficar muito atento a algumas infecções que são extremamente frequentes. Nem estamos falando só sobre o HIV, tem várias outras. Então, para isso, eu separei aqui algumas que são as principais.
e que dá para separar de acordo com as principais manifestações. Então, por exemplo, vamos começar pelas ISTs que causam corrimento, que causam inflamação na uretra. A uretra é o canal que vai levar a urina para fora. Então, algumas STs, como a clamídia e a gonorreia, que são extremamente frequentes, causam uma inflamação na uretra, que é esse canal da urina. Então, causam uma uretrite. E que sintomas que esse paciente vai ter? Ele vai ter corrimento, principalmente, e ardência ao urinar. Então, nas mulheres é muito confundido com infecção urinária. Já o homem, temendo por infecção urinária, ele acaba identificando essa ardência, ou muitas vezes a roupa íntima com alguma sujeira, um corrimento, quando ele vai verificar. Além das infecções que causam uretrite, nós temos as infecções que causam algum tipo de lesão. Como assim uma lesão? Pode ser uma úlcera, então um machucado ali que fica, entre aspas, em carne viva. Pode ser uma verruga, então, por exemplo, o HPV, que é um vírus extremamente frequente, mais de 50% da população sexualmente ativa já teve exposição a esse vírus. Ele pode causar verrugas. E essa verruga muitas vezes regride espontaneamente ou não. É necessário procurar um médico especialista para ver se tem necessidade de tirar essa verruga, fazer uma biópsia. E tem que ter muita atenção, porque principalmente nas mulheres está associada a câncer de colo de útero. É o principal causador de câncer de colo de útero. Então, é um sintoma, é uma IST que tem que ficar muito atento. Além do HPV, nós temos a sífilis, que também causa uma úlcera, um machucado ali na região genital, que não dói. Então, acaba que a pessoa deixa para lá, espera até melhorar, e muitas vezes essa úlcera melhora realmente com o tempo. Mas não quer dizer que ela tratou a sífilis, que a sífilis sarou sozinha. Muito pelo contrário, a sífilis fica dormente e pode causar complicações tardias nesse paciente, até um quadro de demência daqui a alguns anos. Então, se você vê qualquer lesão, uma úlcera, uma verruga, um machucado na região genital, procure um médico para avaliação. Além dessas duas, das uretrites e das lesões em região genital, o terceiro tipo é o tipo mais perigoso, que são as infecções silenciosas. As infecções silenciosas, dá para a gente colocar aqui o HIV e as hepatite B e C, no caso das sexualmente transmissíveis, principalmente hepatite B. Nesses casos, quando eles se manifestam, essas doenças se manifestam de forma já muito avançada, de forma tardia, com complicações graves. Então, por isso que para essas infecções sexualmente transmissíveis, é importante que um paciente com vida sexual ativa faça exames constantemente. Então, exames a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, fazer exames de sorologia, que são exames de sangue, para ver se ele tem ou não hepatite B, C, HIV, sífilis, como um rastreio antes que seja tarde demais ou que esse paciente apresente complicações. Tá bem? Hoje, esse é o principal resumo que eu tinha para vocês das principais infecções. Se tiverem qualquer dúvida, podem comentar. Tchau, gente. Pausa para voltar para o compartilhamento desse aqui. Então, como o doutor bem explicou para nós, esses são os tipos de IST. O serviço público, inclusive de Cascavel e muito provavelmente de outros municípios, quem for assistir, garante inclusive testes rápidos gratuitamente nos postos de saúde, em serviços especializados. Informem-se e vocês podem fazer tranquilamente, sem custo, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, e se proteger. Falando ainda sobre as consequências, eu trouxe aqui o conceito de consentimento e o estupro de vulnerável. A questão do consentimento, ele é muito importante a gente abordar com os adolescentes desde cedo já, desde lá da escola, essa questão toda. Uhum. Então, para eles compreenderem que eles têm esse direito de definir os seus próprios limites, né, e respeitar o limite dos outros. Então, aí vem o estupro de vulnerável, que é totalmente o oposto. Ele vai ser, então, uma violação
dessa autonomia sexual desse adolescente, desse próprio consentimento dele, né? Então, é uma situação, ali no artigo 217, especificamente na Lei 12.015, de 2009, traz especificamente que se refere a uma situação em que a pessoa é incapaz de dar um consentimento válido devido à sua idade ou à incapacidade de entender o que está acontecendo naquele momento, né, aquele ato sexual. Então, eu acho mais importante ainda destacar que na lei não é só o ato sexual em si, não é só a penetração que entra nesse estupro de vulnerável, né? Então, ali fala de abrangendo conjunções carnais ou praticar outros atos libidinosos. Então, o que seriam esses atos libidinosos? Apalpar no ônibus, por exemplo, já entra na lei. Então, ali diz com menor de 14 anos, então é importante que o adolescente saiba que ser apalpado no ônibus já se encaixa nessa lei. Perfeito. É onde a gente volta a remeter que quando há conhecimento, há proteção, né? Sim. E nesse momento também a gente gostaria de convidar uma profissional, psicóloga, o nome dela é Thelma, e ela atende pessoas vítimas de abuso sexual, entre também pessoas que estão com IST, que foram diagnosticados recentemente. Ela trabalha em um atendimento que recebe e acolhe pessoas, tanto vítimas de abuso, quanto pessoas recém-diagnosticadas, fazendo a primeira intervenção, o primeiro atendimento. Então, ela foi convidada a falar um pouquinho mais sobre isso. Troca. Fechou. Opa. Foi. Beleza. Olá, tudo bem? Eu sou Thelma, eu sou psicóloga, e a convite da Alexia, eu vim aqui conversar um pouco com vocês, fazer um pequeno depoimento, né, da minha experiência no trabalho com pessoas, adolescentes, né, no serviço de atendimento, acolhimento, orientação, né, no tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e também no tratamento decorrente de abusos sexuais, né? E a Alexia, ela pediu que eu colocasse para vocês, assim, né, se eu percebo no meu trabalho, né, que a carência, a falta, né, de orientação, de informação sobre a sexualidade, né, afeta o comportamento sexual, principalmente dos jovens, né? E sim, eu respondo que sim, afeta negativamente, porque a sexualidade, a vida sexual, né, não é algo fácil de administrar, não é um comportamento fácil de administrar, né? Envolve possível gravidez, envolve transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, né? Envolve uma postura, né, de saber se valorizar e dizer não quando não se deseja dar sequência, né, num ato sexual. E eu coloquei para a Alexia, né, que eu percebo que nos atendimentos que eu faço, né, com os adolescentes, mulheres jovens, homens, meninos jovens, né, o quanto que a repressão, o medo, a dificuldade de ter falado isso com a família, de ser ouvido principalmente pela família, a dificuldade que o adolescente tem, que a pessoa tem, né, de tirar suas dúvidas, de sair de um lugar de insegurança, né, receber informações que lhe passem confiança, que passem, assim, a possibilidade, né, de lidar de uma forma saudável com a sexualidade, né? Isso faz falta, assim, para as pessoas, de maneira geral, mas principalmente para os adolescentes. O que eu percebo, né, nesses atendimentos é que a repressão, o medo, né, do diálogo, o medo de falar sobre o assunto, perguntar sobre o assunto, pode fazer com que muitas vezes né, que algumas vezes, muitas vezes, os adolescentes, eles iniciem uma vida sexual sem informações importantes, sem segurança. Isso faz com que não se previnam corretamente, né, de infecção sexualmente transmissível, de uma gravidez indesejada, né, porque eles não tiveram a possibilidade de questionar, se sentir seguro, né, sobre aquele ato, né, sobre como administrar de uma forma tranquila ou suficientemente tranquila, né, aquela situação.
que envolve o ato sexual, que envolve a sexualidade, né? Muitas vezes também eu escuto jovens, adolescentes, meninos, né, que têm uma vida sexual homoafetiva, e aí o tabu é maior ainda, é mais difícil para eles terem acesso à informação, terem acesso a uma orientação saudável. Isso faz com que muitas vezes eles iniciem a vida sexual de uma forma que eles não gostariam, né? Ou de uma forma que eles não conseguiram ter uma postura adequada conforme eles desejavam, né? Muitas vezes é difícil para o adolescente, para o jovem, administrar, né, um jogo de sedução, administrar um momento que querem dizer não, querem se posicionar, e esse tabu, essa repressão faz com que a pessoa tenha dificuldade, né, de dizer não, ou de saber evitar situações que ela não gosta, que ela não deseja. Então, realmente, a falta de informação, de orientação, né, afeta negativamente, sim, a vida sexual dos jovens, né? E eu acredito que nós, psicólogos, né, temos muito que fazer nessa área, temos muito que educar, prevenir, orientar, né? Principalmente em relação a conscientizar, né, os adultos, a sociedade, né? De como toda a sociedade pode se beneficiar disso, né? Dessa conversa, desse diálogo construtivo. Perfeito, muito obrigada, profissional, Thelma Pereira. Então, é interessante ver na prática, em um atendimento, como realmente acontece, que a gente está vendo dados, nós estamos vendo teoria, mas na prática acontece a falta de instrução nos 3 casos que nós apresentamos e visitamos aqui hoje, falando, então, sobre a gravidez, falando sobre a transmissão de STs e sobre o não conhecimento para proteção em casos de abuso e estupro. Então, para a gente finalizar tudo que foi dito até agora, é válido lembrar aos adolescentes, à população em geral, quais são os direitos que eles vão conseguir, que a atenção primária de saúde vai fornecer a eles, os serviços, no caso. Então, quando o adolescente for lá nas UBS, na atenção primária, em qualquer uma que for, ele precisa receber o aconselhamento para ISTs, que se constitui num processo de diálogo entre o profissional de saúde e o adolescente, acerca das vivências deste em relação a riscos de infecção pela ST e HIV. Então, é o direito do adolescente ter a informação conforme a necessidade. Educação para a saúde sexual e saúde reprodutiva, favorecendo que os adolescentes desenvolvam-se. Vai, Aline, vai dar certo. Entra de volta. Falta tão pouquinho. Aí. Tá em 5% a minha bateria. Putz! Vai dar. Uai, vai dar, calma. Confia. Tá, vai. Então, desenvolvam-se e tenham conhecimentos para que possam decidir por atitudes saudáveis a sua vida sexual. Abordar os temas na educação em saúde, considerando as relações afetivas, as relações de gênero, diversidade sexual e a vulnerabilidade presente nos contextos de vida das e dos adolescentes. Realizar ações visando a redução de danos para aqueles que usam drogas, principalmente as injetáveis. Oferecer teste rápido e aconselhamento sobre sífilis, HIV, AIDS, como oportunidade de reforçar a prevenção entre adolescentes em geral e facilitar o atendimento preventivo. E a distribuição de camisinha também. Realizar o diagnóstico e garantir o tratamento na atenção básica para as infecções. Definir fluxos com atribuições e responsabilidades, passos e interações pessoais, identificando e caracterizando a rede de atenção à saúde a partir da atenção básica para o cuidado integral às pessoas com IST. E, por fim, dispensar atenção especial para os e as adolescentes que apresentam grande vulnerabilidade à infecção pelo HIV.
Então, é importante também ter aquele vínculo com a escola, né? Para a gente conseguir fornecer o conhecimento à comunidade em geral, porque não adianta a gente ter esse serviço, né? E as pessoas não souberem disso. Sim, sim, exatamente. Daí é prestado na rede pública, sem cobrança mais, sem Exato. gerar um custo, mas ninguém sabe, né? Por exemplo, Acontece, né, mano? muito. Por exemplo, o município mesmo proporciona uma medicação preventiva para pessoas que acreditam que se expõem a HIV, ou podem se expor a HIV, e fazendo uso daquela medicação, o vírus não vai se tornar reagente porque ela está se prevenindo. É como se fosse o uso de uma camisinha, mas em medicação. Isso existe e muita gente não conhece, e é fornecido no posto de saúde, os testes rápidos, existe todo um atendimento que precisa ser da rede inteira, como o Lucas comentou, ou a Aline comentou. Daí lá na escola, ninguém sabe orientar aqui. Gente, vai no posto de saúde, vai no postinho de saúde, tem tudo lá. Mas e esperamos, até escola, então... quando vão, é tipo assim, 15 anos de escola, vai uma vez na escola. Pelo menos era assim. Porque eu acho que eu não tenho nem lembranças, né, disso. Porque de tão raro que era. Eu, sinceramente, lembro de uma aula em que os meninos começaram a fazer balão com a camisinha. E é isso, ficou por isso, falamos. Sim. Mas, realmente, nós temos muitos passos a melhorar, citando o exemplo europeu e vários outros lugares, com certeza, que já estão anos à frente. A gente tem teoria e a gente tem um atendimento também disponível, né, na atenção básica. Falta agora quebrar o tabu, falta agora discutir, conversar e que isso seja natural. Gente, vamos falar da expressão de sexualidade. Esperamos que sirva de alguma forma para conscientização e para auxiliar a espalhar a informação, né, nosso material. Perfeito. É isso aí. Muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Coração. É isso, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Aí, Johan.